Gente, vamos voltar um pouquinho para a guerra, Filipão? Não sei se você tem imagens ao vivo aí da faixa de Gaza, só para eu dar uma olhada como é que tá a situação agora. Lá em Israel são cerca de 10h20, 10h19 da noite deste domingão. A gente viu os brasileiros, inclusive, conseguindo atravessar a passagem de Rafah, e esse grupo de brasileiros estava aguardando essa permissão, finalmente cruzou a fronteira com o Egito neste domingo. A informação foi divulgada, inclusive, pelo próprio Itamaraty. Na nota, o órgão informou que 32 dos 34 brasileiros que aguardavam a repatriação conseguiram atravessar o portal de Rafah, enquanto outros 2 teriam desistido e decidido ficar em Gaza. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou sobre o caso e a gente vai ouvi-lo agora. O que eu posso dizer é que contamos tanto do lado de Israel como do lado do Egito com boa vontade, tentando solucionar a questão, como finalmente aconteceu no dia de hoje, e se não aconteceu antes, não foi só com o Brasil, foram com todos os outros países. Havia uma lista, essa lista de países e de nacionais desses países em que estavam prontos esperando para a partida. Alguns países tinham 500, 600 nacionais. Nossa lista é menor, bem menor, e na medida em que foram recebidos, foram dados, entraram numa ordem de prioridade que foi seguida e foi atendida. Daí a fala do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, explicando um pouquinho esse processo complexo, difícil que deve ser deixar a faixa de Gaza numa situação dessa. Diogo, como é que você avalia tudo? Me chama muita atenção a gente ver que 2 pessoas desistiram na última hora, né? Você vê o que é a raiz que as pessoas têm num lugar. Pensar que ele tem a oportunidade de vir para o Brasil, que com todos os defeitos, todos os problemas que a gente possa ter aqui, sem dúvida, é uma vida muito mais segura do que tem na faixa de Gaza, independendo dessa guerra, mesmo antes da guerra. E mesmo assim, pessoas ficam lá, né? São os vínculos muito fortes, né? É interessante a gente ver. Por isso que quando diziam que deveria abrir as portas para todos os civis saírem, isso jamais acontece. E nunca em guerra nenhuma aconteceu de toda uma população deixar um país, uma cidade, ou o que for. Né? Inclusive o presidente Lula deve receber amanhã à noite esses brasileiros que vão chegar vindos direto da faixa de Gaza, Manu. Pois é, e eu acho que vale também destacar a coragem dos refugiados, né? A pessoa que, um refugiado toma uma decisão de mudar completamente a sua vida, né? Para ser reconstruído em outro lugar completamente diferente. Eu acho que os imigrantes e refugiados cumprem um papel muito importante nas sociedades em que chegam, porque eles têm como característica essa coragem, essa vontade de reconstruir suas vidas. E isso é um ímpeto que soma muito, que engrandece muito os países que os recebem, no sentido de que eles chegam com uma disposição de reconstrução, uma disposição de contribuir, geram riqueza, participam, contribuem com a sociedade. Eu acho que é importante, como brasileiros, que a gente tenha essa postura de recepção e acolhimento a imigrantes e refugiados. Agora, o presidente Lula claramente vai tentar fazer um faturamento político aí, Wilson, dessa história toda. Porque teve um desgaste inicial, né? Como da diplomacia brasileira não reconhecer de forma efetiva que o grupo Hamas era um grupo terrorista. E isso atrasou por 3 semanas ou 3 listas dos brasileiros serem repatriados. Isso ficou claro. Ninguém falou de forma clara, mas ficou claro isso. Liberaram primeiro os países que reconheceram o Hamas como terrorista, que ficaram do lado de Israel. E o Brasil, muitas vezes, ficou em cima do muro, ficou dúbio, dando cheiro de apoio ao Hamas. E aí acabou atrasando a repatriação desses brasileiros, e isso atingiu a imagem do presidente, que vai tentar recuperar isso amanhã. Ô Stefano, agora, o Brasil agiu bem nesse processo? Eu acredito que o posicionamento foi tardio, ele escorregou muito no começo e teve que se recompor, né? Então, enfim, a resposta foi completamente tardia. Muito bem. Mário Covas, como é que você vê isso? Eu estou curioso, eu gostaria muito de ter uma oportunidade de falar com esses dois esses 2 refugiados que não quiseram sair quer dizer, quiseram até o momento de que a decisão sai agora, ele não quis. O que será que levou essas pessoas? Se eu não me engano, um tinha um familiar lá. Acho que a família lá.
Acho que um tinha a mãe, tava morando lá ainda e ele não queria abandonar a mãe. Sim, mas numa situação de guerra, assim, mesmo assim, quer dizer, você abrir mão até da sua segurança pessoal, eventualmente, é um negócio curioso. O outro também, né? Quer dizer, se esse tem essa razão, qual seria a razão do outro? E quando a gente olha de fora, vê uma região de guerra onde você não tem certeza de quem vai ficar vivo, quem vai morrer, quem vai sofrer ou não, alguém que teve a opção de sair fora dali e não quis sair, e não é um combatente, né? Pode ser no máximo uma vítima, não um combatente. É curioso isso. Não, extremamente. Agora, a gente viu muitos judeus, entrevistamos muitos judeus aqui em toda a programação da Jovem Pan que tiveram essa mesma postura do outro lado, né? Poderiam ter voltado para o Brasil, mas não, quiseram continuar lá firme e forte. Inclusive se achavam seguros lá. Se achavam seguros. Mais seguros do que aqui. Eu tenho um caso desse em família. O filho do meu irmão, casado, com 2 filhas pequenas, não quis voltar. Mora em Israel, não. Ele estava passando férias aqui, ia voltar para lá 2 dias depois do 7 de outubro. Teve que adiar a viagem até que houvesse alguma acomodação e voltou para lá dizendo: ele nasceu brasileiro. Ele falou: esse é o lugar que eu resolvi viver. O Avi queria ficar lá. Os filhos que falaram: não, pai, eu acho que você vai ajudar mais voltando pro Brasil, contando o que está acontecendo aqui. Mas ele queria ficar lá e estava lá no dia que foi bombardeado. Você tem esse vínculo emocional muito forte, né, Mano Ferreira, dessas pessoas com a sua terra. Nesse caso, você está falando de alguém que vai se despedir da mãe sem saber se voltará a vê-la algum dia, né? Então, eu acho compreensível. O laço é muito forte, né? É aquela coisa, uma coisa é você conseguir ir levando sua família, outra coisa é você se despedir sem saber se um dia voltará. E mãe, né? Dar um abraço na sua mãe, né? Então, isso não é uma decisão que para qualquer ser humano eu acho que é muito difícil, né? Porque agora, garantir sua segurança, mas deixar sua mãe para trás é muito difícil. O presidente Lula também está com pesquisa na mão? Ah, com certeza. Governo vive com pesquisa, né? Governo, o vento sopra conforme a pesquisa te indica. Ele vem perdendo popularidade, né? Ao longo das últimas 3 pesquisas, ele tinha 60%, hoje está com 54% de popularidade, que era a questão da economia. Mas tudo agora deve estar ajudando a ter uma queda maior, porque era 54 menos, estava com 54 há uma semana antes da guerra. Depois da guerra, tudo muda, tudo tem reflexão. O próprio Biden não está mudando de posição porque está perdendo popularidade lá. Político vive em cima de pesquisa, em cima de popularidade. O deputado tem um parlamentar lá na Assembleia que defende o Hamas? Você já encontrou com algum? Não vi nenhum posicionamento nesse sentido, não. Acho que amplamente ali, pelo menos com a maioria que eu converso ali, é sempre muito firme contra o terrorismo. Muito bem. Que mais, Mano Ferreira, do ponto de vista político, aí o que a gente pode esperar dessa semana? Movimentações do Biden, acho que nesse relacionamento com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tem também a postura da China. Aliás, a China nessa história toda pode ser o mediador do conflito. Vejam só, você como um liberal, como você fracassou, Mano Ferreira. Mas esse é um ponto. Você é um fracassado, Mano Ferreira. As democracias liberais estão num momento delicado no mundo, né? Então, quando a gente pensa nesse conflito do ponto de vista geopolítico, ele acabou, de alguma forma, fortalecendo China e Rússia. Tanto que, inclusive, eu diria que o Putin tem sido até agora um dos maiores vencedores dessa guerra do ponto de vista político. Primeiro, porque ele conseguiu tirar o foco da Ucrânia, onde ele é o vilão. Segundo, que ele está tendo a disfarçatez agora até de falar em questões humanitárias. O Putin, que é um criminoso de guerra, que invadiu um país pacífico e que comete crimes atrozes na Ucrânia, agora está falando para o mundo como se fosse um estadista preocupado com o bem-estar dos civis. Quem vai salvar o mundo é o Putin, o Xi Jinping e o da Coreia do Norte também. Coloca ele no meio. Os 3 juntos. Kim Jong-un. Só democratas. Só democratas. Só gente boa. Agora, quando a gente vê um aumento, por exemplo, do antissemitismo, que a gente debateu aqui na roda,
a gente necessariamente vê um enfraquecimento democrático, né, mano? Porque o antissemitismo representa o enfraquecimento da democracia. Com certeza. Eu diria que as guerras, como um todo, representam a falha da democracia, né? A democracia é a disposição de conviver com o diferente. Então, sempre que há um aumento de preconceito, um aumento da intolerância contra um grupo diferente, seja essa diferença qual for, você vê um enfraquecimento da democracia. Então, esses momentos mostram como nós precisamos pensar a respeito da nossa postura democrática, porque a postura democrática pressupõe que nós tenhamos sempre a lembrança viva de que não somos donos da verdade. Ou seja, aquele que é diferente de nós pode ter uma perspectiva legítima, que pode somar com a nossa perspectiva. Nós podemos estar errados, eventualmente. Essa é a grande diferença do democrata para o autoritário. O autoritário é aquele que acha que serve a uma causa tão fora de qualquer questão, de qualquer dúvida, que está disposto a fazer tudo em nome daquilo. Os terroristas, no fim das contas, acham que estão agindo na maior das intenções, na melhor das causas. Eles acham que, às vezes, vão salvar o mundo a partir da sua postura fanática. Então, é sempre importante lembrar isso. Nesses momentos, precisamos ser capazes de questionar nós mesmos e pensar: onde que eu posso estar errado? Como que podemos fortalecer agora, a convivência? O enfraquecimento de Israel nessa história, e até do ponto de vista midiático, Diogo, é o enfraquecimento do Ocidente, né? É o enfraquecimento das democracias liberais, é o enfraquecimento de um Ocidente que pautou o mundo por muitas décadas, mas que vê uma crescente significativa de todas as autocracias. Ali cito Rússia, cito China, cito Coreia do Norte, dentre tantas outras que estão num bloco novo, visivelmente avançando. Como é que você vê? Acho que é o aparente enfraquecimento de Israel e das democracias, mas se a gente olhar num período um pouco mais longo da história, eu sinto que o mundo é cada vez mais livre, com tropeços, sem dúvida alguma. A gente caminha para frente, mas num zigue-zague muito grande. E às vezes a gente dá alguns passinhos atrás, mas a gente caminha para frente. E eu acho que vão vencer as democracias. Inclusive, quando a gente fala da Coreia do Norte, aquilo não sai muito do lugar em termos de economia. A China que está crescendo, mas a China que cresce é a China livre. Se a China resolver voltar a ser comunista, ela vai encolher de novo. Na economia, mas não na política. Não, tem muitos defeitos, mas só a porção livre da China que cresceu de verdade. Então, eu acho que, ao longo do tempo, a democracia vai prevalecer, sem dúvida alguma. O que você acha, Mário? Me preocupa. Eu acho que a democracia é o melhor sistema que existe. Mas, apesar disso, ele proporciona que grupos que não são democratas cheguem ao poder. E quando eles chegam ao poder, a primeira coisa que eles fazem é acabar com a democracia. Então, é complicado esse dilema, né? Porque você tem que ser aberto, tem que ouvir a todos têm que ter participação, participar do processo político e processo eleitoral, mas o resultado pode ser algo contra a própria democracia. De fato, para mim também, eu acho que a visão de mundo ao longo do tempo é de que os regimes vão se abrindo. Mas você tem muitos tropeços e tem alguns lugares que andam para trás, né? Tem tropeços, sem dúvida. Que eu acho que a gente está numa década de retrocesso, né? Eu diria que a gente viveu aquela crença do fim da história, né? Do Fukuyama. Com a queda do Muro de Berlim, todo mundo achou pronto. Agora, o mundo achou a fórmula da prosperidade. São as democracias de mercado. Então, é um regime economicamente capitalista com uma democracia como sistema político. Agora, a gente e o mundo foi caminhando nessa direção. Mas já tem algumas décadas, uma década pelo menos, que a gente vê um fenômeno de recessão democrática. Aqui mesmo na América Latina tem o caso da Venezuela, que era uma democracia e regrediu, virou uma ditadura. E empobreceu. O lado bom que eu vejo é que os países mais democráticos são os países de melhor PIB per capita. A própria Israel é um caso. Suíça, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, todos. Venezuela perdeu muito o seu PIB per capita, sua renda per capita. Então eu vejo que quando as ditaduras começam a crescer, elas, com o passar do tempo, elas ficam fracas de novo e volta uma democracia. Mas isso que o Mano falou é muito válido, Diogo, porque
Nesse contexto todo, nessa nova ordem, acho que é isso que você está querendo dizer. Tem um novo panorama aí no mundo. Esse panorama, de alguma forma, está mostrando que, por exemplo, se você olhar a China mostra o que para o mundo? Que vale a pena não ser antidemocrático dessa forma. Aliás, não ser democrático dessa forma. Vale a pena. Porque está conseguindo liderança, está conseguindo protagonismo, está crescendo, está tirando a liderança dos Estados Unidos, está interferindo em questões de conflito do mundo, ou seja, é um recado muito perigoso. Muitos analistas falam que a gente está vivendo o início da Segunda Guerra Fria, né? Ou um reinício da Guerra Fria. No primeiro momento, até a queda do Muro de Berlim, vivíamos um conflito entre modelos políticos e econômicos, né? Ou seja, tinha o socialismo de um lado, capitalismo de mercado do outro. Agora, a disputa não é mais de modelo econômico, mas de modelo político. Ou seja, assumindo o capitalismo, qual é a forma política? É com uma autocracia como a chinesa ou com democracias liberais como temos no Ocidente? E eu acho que um ponto de preocupação é que muita gente no Ocidente começa a olhar para a China e achar que tem uma inspiração solução ali. E falar que é solução. Até a ex-presidente Dilma participou de um seminário ano passado e disse que achava que a China era inspiradora para os rumos do Ocidente, ou seja... Mas não é um exemplo muito válido para a gente tomar como pessoa que está enxergando os caminhos do mundo, né? Agora, eu insisto... E ela conseguiu terminar a frase, desse jeito que você falou. Desse jeito que você falou, ela conseguiu terminar a frase. Eu imagino que você traduziu muito bem o que ela tentou dizer, né? Como você. Agora, eu insisto nisso. A China que está com dilema. Porque a parte que está indo melhor da China é a parte de mais liberdade. E o que ela pretende fazer com o mundo? Escravizar o mundo? O que ela vai ganhar com isso? Ela vai acabar tendo que se convencer que é só o mundo livre que gera riqueza. Ela vai abraçar... Mas é esse caminho que ela está adotando, o que ele está falando, que na economia é o mundo livre, na política não. Então na política não. Mas com o tempo eles vão percebendo que essa conversinha de liberal na economia e autoritário nos costumes ou no que for, isso é papo furado. Por que papo furado? Isso está dando certo. Na China agora. Não, Paulo, não. Tudo se compra na China. Não, Paulo, a gente não pode olhar o mundo como uma fotografia. A China, olha para a China comunista, olha para a China de 50 anos atrás. Aquela China comunista mesmo, muito melhor que a Rússia comunista, que a União Soviética. Mas olha ela, qual é a China que cresceu? Eles pegaram campos... Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte... É o que o Mano trouxe aqui. O Mano trouxe uma abordagem interessante que os caras conseguiram envelopar algo extremamente ruim. Eles estão numa transição, Paulo. Feito maravilhoso. Porque o que eles fizeram? Eles falaram o seguinte, olha, a nossa tese do socialismo e do comunismo e tal, aí não dá em nada. Só destrói, só gera pobreza e tal. A China foi lá e assumiu isso, assumiu essa camisa. Só que falou o seguinte, olha, eu não posso abandonar totalmente as minhas origens aqui, então eu vou dar uma envelopada, que é o quê? Eu vou fazer uma economia capitalista e vou ser autoritário politicamente. E essa receita está fazendo a China avançar a cada ano sobre os Estados Unidos, avançar a cada ano sobre o Ocidente. Isso é visível. O mundo economicamente está indo atrás da China para trazer oportunidade. Esse é o meu ponto. Sim, os caras não vão mais fazer política econômica socialista. Esquece. Mas você acha que a China autoritária de hoje... Aquele papo imperialista lá, aquilo ali já ficou para trás. Mas as pessoas não querem produzir mais nada, querem trazer tudo pronto da China. Alguém acha que a China autoritária de hoje é mais autoritária que a China de ontem, que matava muito mais pessoas? Hoje em dia, mesmo na China, já não dá para cometer tantos crimes políticos sem que acabe aparecendo na internet. Diogo, seja opositor do governo na China e me liga. Calma, eu tô dizendo que a China... Vai lá. A China tem muitos problemas. Fala que esse governo não te representa, pega o telefone e me liga. Mas é transição, a China tem muitos problemas, não é um modelo que eu acho que deva ser seguido, não. Eu prefiro muito mais seguir modelos como o da Suíça, como o da Austrália, da Nova Zelândia. Mas a discussão não é de preferência pessoal. Eu sou um democrata, eu sou um liberal por inteiro. Eu acho que a democracia... Fofo. Às vezes a gente discorda, hein? Liberdade de imprensa são aspectos fundamentais para a gente construir uma sociedade melhor. A minha questão não é um debate de valores, é um debate pragmático, ou seja, está havendo um avanço
dos regimes de autocracias de mercado. Envelopados com o capitalismo na economia, gerando prosperidade. Não vejo tanto assim. Eu vejo a China, é o caso que nós estamos discutindo, mas está crescendo a parte mais liberal da China. Qual outro país? A Venezuela? A Coreia do Norte? Não, mas espera aí. A Rússia? A Rússia está crescendo? Qual outro tá país dominando tem o mundo? igual aos Estados Unidos, um crescimento igual aos dos Estados Unidos? É a mesma coisa. Tá 1-1. A disputa tá 1-1. A China é a potência desse bloco. Né? É que você tem também países autocráticos que são baseados na economia do petróleo. Né? Então, é um aspecto diferente porque não é a mesma pujança econômica. Mesmo esses, aos quais eu tenho muitas críticas, que são muito autoritários, estão percebendo que eles precisam, a parte mais livre deles é que está crescendo de verdade. E eles estão percebendo que esse vai ter que ser o futuro. E você quer saber? A Rússia está crescendo na África do Sul e na América do Sul, através do Chile. Não, mas a Rússia, proporcionalmente ao mundo, ela perdeu força. Mas ela está começando a dominar países que ela não Inclusive, dominava. normalmente, quando o país entra em guerra, é porque ele está percebendo que ele está ficando fraco e ele quer algum mote mais forte. Mano Ferreira trouxe aqui que é liberal por inteiro. O Wilson que é comunista por inteiro. Mário Covas, sapatênis por inteiro. Mário Covas Neto é social-democrata por inteiro. Como é que a social-democracia enxerga essa discussão? Eu acho que é exatamente isso. O que eles olham é que, do ponto de vista... eu acho que a economia lá é bem essa. Ela é socialista do ponto de vista da distribuição de renda e de você olhar a coisa de forma mais igualitária, mas, por outro lado, ela tem um centralismo político que é inegável. E eles fazem isso agora fora das fronteiras da China. A gente está... eles perceberam que os oásis deles ali de prosperidade... Pô, mas se a gente tem esse oásis aqui do lado, por que a gente não pode ter no Brasil, na Colômbia? E começam a adquirir negócios em outras partes do mundo para ser fornecedores deles mesmos. O negócio é fantástico, é de você interferir, inclusive, na política dos países onde ele está. Ou seja, as fronteiras para eles estão usando o tal do mundo globalizado por inteiro. Então, mas é isso mesmo. A política fica aqui. Quem sabe fazer política somos esse grupinho que está aqui. É isso. Agora, do ponto de vista econômico, onde dá mais sucesso? Agora tem como... alimentar minha população toda? Ok, então agora vamos... Então o que a gente pode trazer, assim, de constatação é que o capitalismo venceu e isso está mais do que claro, certo? Agora, a discussão é interessante, o Diogo traz basicamente a tese do Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia. Ele dizia que a abertura econômica levaria necessariamente, na visão dele, a uma abertura política. Eu acho que essa é a tese a ser discutida. Será que o enriquecimento que faz com que haja novas classes médias, que, portanto, começam a ter outro tipo de questionamento da dinâmica do poder. Isso necessariamente conduz a uma abertura política dessas sociedades, ou a China será capaz de ter prosperidade econômica e manter um regime político fechado? Eu acho que essa é a grande dúvida. Sim, mas veja, a população, a gente não pode esquecer que a população da China é milenar. Ela está acostumada com um determinado tipo de sistema político desde sempre. Quer dizer, isso eu acho que é correto. Quanto mais liberdade, quanto mais você tiver riqueza interna, mais discussão política você vai ter. E as pessoas... Esse é o ponto que eu defendo. Perfeito. Exatamente o ponto que eu defendo. Mas depende um pouco da cultura que é do país, né? Daquela população. Claro, é uma transição lenta, quer dizer, é uma cultura milenar, como você disse. Agora, você veja, na década de 70, 80, eu cresci vendo os americanos dizerem: precisamos conter os japoneses vão comprar os Estados Unidos, eles vão dominar o mundo, olha que perigo. E não aconteceu nada disso, venceu o mundo livre. E agora, quando os chineses vêm aqui fazer negócios no Brasil, muita gente fala: eles estão comprando terras no Brasil, eles vão ficar donos do Brasil. As regras são nossas e vão continuar sendo nossas. Se eles não cumprirem as regras nossas, tchau para eles. Se eles não cumprirem as regras, eles ligam para cá e mandam mudar a regra. Claro. É assim que resolve. Só um ponto interessante também, Stefano. um exemplo interessante de países autoritários que estão querendo mudar a sua visão perante o mundo é a Arábia Saudita, né? Que quer limpar os seus problemas com o esporte, com a contratação de jogadores caros. Se mostrando mais livre. Exato. Exatamente. Mas eu lembro de uma discussão quando teve a Copa do Mundo aqui,
Copa do Mundo teve aqui, teve uma discussão do seguinte: a lei aqui na cidade é que você não pode vender bebidas alcoólicas nos estádios. Pô, mas teve uma regra, trazer a Copa do Mundo era obrigação, por causa do patrocinador do evento, que tinha que liberar. Aí deu-se um jeitinho novamente do seguinte: libera durante o período da Copa do Mundo. Então é isso mesmo, é o que você falou. Se tiver algum problema, eles ligam e falam assim: muda aí a regra. Ó, e vou te falar, ainda vão usar o Diogo lá da China. Vão botar o Diogo pra ligar. Se for pela liberdade, eu tô dentro. Quer falar, deputado, por favor? Eu acho que é um pouco do que cada um colocou. Mas a China, sem dúvida, como você falou, o modelo econômico dela, sem dúvida, é um sucesso. Mas o modelo político traz um exemplo ruim para a sociedade hoje, como um todo, né? Eles atuando de forma, uma política abusiva, né? Como o Paulo colocou. Acho que se você for oposição na China, você tenta me ligar de lá para falar. Então, eu acho que sem dúvida é um recado muito ruim que eles passam, apesar de terem esse sucesso econômico. Agora, eles também deram sorte de ter um presidente nos Estados Unidos que visivelmente não impõe um certo limite a esse avanço, né? Se a gente for analisar o Joe Biden hoje... Mas o avanço já tinha acontecido, Paulo. Agora eles estão faturando o que construíram lá de trás. Mas a minha dúvida é a seguinte, Wilsinho, tudo é uma questão de narrativa. Essa questão da narrativa dita o processo. No momento em que a gente vê, sei lá, um presidente americano que era o responsável por defender de alguma forma o Ocidente, que é o cara que lidera o Ocidente, não transmitir a sensação de liderança, isso aí eu acho que, do ponto de vista de narrativa midiática, isso impõe. Eu conversando com vários amigos meus, os caras chegam para mim e falam: Paulo, esse cara aí vai nos levar pro buraco. Paulinho, não impõe nenhum tipo de firmeza. Eu diria que desde a saída da Angela Merkel, há uma crise de liderança nos países ocidentais. Eu acho que ela foi a grande... Eu diria que desde a Margaret Thatcher. Mas eu concordo mesmo. Porque a gente vê que o presidente dos Estados Unidos, internamente, tem pouca força. Ele não muda grandes coisas lá. Os estados têm muita autonomia, na verdade. E essa talvez seja a grande riqueza dos Estados Unidos. São 50... não dá para chamar de pequenos, mas 50 países unidos num só. A grande força do presidente americano é nas relações internacionais. E nesse ponto... Tem um fator simbólico aí, né? Claro, sem dúvida. O presidente dos Estados Unidos. Não, e presidente de um país democrático, para mostrar o rumo que ele é a moeda do mundo, né? E a moeda do mundo. E talvez a da Argentina também, né?